A indústria do entretenimento coreano sempre brilhou aos olhos do mundo com seu glamour impecável, seus dramas emocionantes e os rostos perfeitos que aparecem em cada pôster, em cada tapete vermelho, em cada comercial impecavelmente produzido. Mas por trás das luzes intensas, dos roteiros bem ensaiados e dos personagens que conquistam milhões de fãs, existe algo que raramente vem à tona: a vulnerabilidade humana. Mesmo os maiores astros, aqueles que parecem invencíveis diante das câmeras, enfrentam dores, doenças e batalhas silenciosas que poucos imaginam. Fácil esquecer que, por trás do brilho, há corpos que adoecem, mentes que sofrem e corações que se quebram em silêncio. Neste especial, mergulhamos em 6 histórias reais, 6 trajetórias marcadas por diagnósticos devastadores, crises profundas e momentos em que tudo parecia desabar. São atores que, apesar da fama mundial, tiveram de enfrentar o tipo de dor que nenhum aplauso é capaz de curar. Alguns lutaram contra doenças físicas severas, outros contra problemas emocionais profundos. E todos deixaram uma mensagem poderosa. Mesmo nas noites mais escuras, a força de se levantar transforma feridas em coragem. Esta não é apenas uma lista, um retrato honesto e comovente da fragilidade humana, mostrando que cada sorriso no palco pode esconder uma batalha silenciosa fora dele. Uma história para partir o coração e, ao mesmo tempo, reacender a esperança. Kim Woo-bin, o guerreiro que venceu a escuridão, câncer nasofaríngeo. Kim Woo-bin sempre foi visto como uma figura imponente, alto, olhar penetrante, presença marcante. Mas nada disso importou quando, em 2017, o diagnóstico caiu sobre ele como um trovão. Câncer nasofaríngeo, uma doença rara, agressiva e cruel, que atinge uma região sensível, próxima aos nervos faciais e ao aparelho respiratório. Muitos lembram de Woo Bin estrelando filmes de ação, interpretando personagens fortes. Ninguém imaginava que o ator acabaria travando o maior combate de sua vida dentro de um quarto de hospital. As sessões de radioterapia e quimioterapia deixaram marcas profundas. A dor no pescoço ardia como se ele tivesse engolido fogo. O sabor dos alimentos desapareceu, transformando refeições em tortura diária. Houve dias em que ele não conseguia engolir nem água. Em certas semanas, sua voz se tornou tão fraca que o ator precisou se comunicar escrevendo em blocos de papel. O medo mais devastador que carregava era simples e devastador: perder a voz com ela, sua carreira. Mas o Woo Bin enfrentou tudo como um verdadeiro guerreiro. Entre uma sessão e outra, ele lia roteiros, mesmo sem ter forças para atuar. Gravava mensagens de áudio para si mesmo para acompanhar a recuperação da voz. Quando finalmente tocou as paredes do set novamente, foi como assistir alguém renascer. Seu retorno não foi feito de explosões cinematográficas, foi silencioso, firme, cheio de dignidade. Ele venceu o câncer com coragem, e sua história continua inspirando milhões. Park Seo-joon, o homem que trava uma batalha invisível, distúrbio de ansiedade. Diferente de Woo Bin, a dor de Park Seo-joon não tem forma, não aparece em exames, não deixa cicatrizes visíveis. Mas ela existe, feroz, sufocante, silenciosa. A ansiedade severa o acompanha há anos, resultado de uma agenda exaustiva, expectativas inatingíveis e a pressão constante de ser um dos atores mais amados da Coreia. Muitas vezes, depois de eventos brilhantes, ele entrava no carro e sentia o peito apertar como se uma mão invisível estivesse esmagando seu coração. O ar parecia sumir, a visão ficava turva, o mundo se tornava pequeno demais. Nas gravações, ele sorria para a câmera, mas nos intervalos, os dedos tremiam. Em casa, havia noites em que ele ficava sentado no chão da sala por horas, lutando contra ataques que ninguém via. Porém, não se deixou destruir. Procurou ajuda profissional, iniciou terapia, aprendeu técnicas de respiração diafragmática, meditação guiada e passou a reconhecer os gatilhos que acendiam sua crise. Ele também passou a falar abertamente sobre saúde mental, quebrando tabus dentro da indústria. Hoje, embora ainda conviva com a ansiedade,
Aprendeu a domá-la, e se tornou uma voz poderosa para aqueles que lutam contra batalhas invisíveis. 3. Iowain, a dor que não dava trégua, tumor benigno e dor crônica. A história de Iowain é a mais física, mais cruel em termos corporais. Um tumor benigno na clavícula, algo aparentemente simples, se transformou em uma tortura de anos. A inflamação intensa, a pressão constante e as crises de dor fizeram com que sua mobilidade se tornasse limitada. Em muitos dias, ele não conseguia levantar o braço esquerdo acima da linha do ombro. A dor irradiava para o pescoço, costas, para o peito. Cada cena que exigia movimento era um tormento. Durante gravações de filmes, havia momentos em que o ator precisava se afastar por 10 minutos apenas para respirar e conter as lágrimas. Dormir virou um luxo raro, as dores noturnas o acordavam repetidamente. Houve uma época em que ele evitava entrevistas longas porque o simples ato de manter a postura ereta era torturante. Ainda assim, Iowain jamais permitiu que a doença definisse seus limites. Submeteu-se à fisioterapia agressiva, realizou sessões dolorosas de infiltração analgésica e adaptou sua atuação para criar personagens que não exigissem movimentos extremos. Seu talento nunca diminuiu, ao contrário. Os dizem que sua interpretação ganhou profundidade justamente por carregar uma verdade dolorosa, a resistência humana. 4. Tai-Wong, a queda no abismo e o retorno à luz. Depressão severa. A depressão de Tai-Wong não começou de repente. Ela nasceu como uma sombra tímida, imperceptível, mas cresceu com o tempo. Quando a crise familiar explodiu e sua imagem pública foi manchada, a dor interna se transformou em tormento. O ator entrou em uma espiral tão profunda que passou dias inteiros sem falar com ninguém. As luzes do set, antes familiares, passaram a causar pânico. E não conseguia memorizar falas. Não conseguia encarar colegas de profissão. Não conseguia sequer olhar para si mesmo no espelho. Dormir se tornou quase impossível. Comer parecia irrelevante. Em algumas semanas, ele perdeu peso de forma alarmante. A casa começou a sentir o silêncio de alguém que estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. A depressão é cruel. Ela apaga o brilho da vida, rouba a cor do mundo e transforma dias comuns em labirintos escuros. Mas Tai-Wong encontrou sua âncora na família, especialmente na filha pequena. Ela se tornou sua razão para se levantar, dia após dia, mesmo quando tudo parecia perdido. Um tratamento psiquiátrico, terapia profunda e apoio incondicional. Ele foi lentamente encontrando o caminho de volta. Ainda luta contra recaídas, mas está vivo, e segue resistindo. 5. Leijão, entre o pânico e a coragem, transtorno bipolar e ataques de pânico. A história de Leijão é marcada por intensidade, vertigem e luta constante. Seus ataques de pânico começaram ainda na época do Black, quando ele desmaiou em uma sala de ensaio. O coração acelerava tanto que parecia prestes a explodir. As mãos ficavam frias, a visão estreitava. O corpo inteiro tremia como se estivesse caindo de um penhasco invisível. Em alguns episódios, ele mal conseguia respirar, e a sensação assustadora de vou morrer agora o consumia por minutos que pareciam horas. Mais tarde, veio o diagnóstico de transtorno bipolar. Mudanças bruscas de humor, explosões emocionais, euforia seguida de queda abrupta. Uma montanha-russa mental que ameaçava sua carreira, sua estabilidade e sua saúde. Precisou interromper a carreira militar e enfrentar o julgamento público, algo brutal para alguém já fragilizado. Leijão, no entanto, decidiu se expor para ajudar outros. Buscou o tratamento psiquiátrico, aderiu à medicação contínua, aprendeu a identificar sinais de crise antes que elas o dominassem. Hoje ele é um símbolo, um artista que se recusou a sucumbir à própria mente e que luta, todos os dias, para transformar caos em força. 6. Song Joong-ki, a batalha silenciosa contra o próprio corpo, doença autoimune de pele. A imagem pública de Song Joong-ki sempre foi de perfeição, pele impecável, sorriso radiante, aparência jovem. Mas poucos sabiam que ele vivia um pesadelo dermatológico que feria não apenas a pele, também a autoestima. A doença autoimune fazia com que áreas inteiras do rosto e pescoço ficassem avermelhadas,
inflamadas, sensíveis ao toque. Às vezes, pele descascava, às vezes, ardia como fogo. Gravar sob luzes quentes era doloroso. A maquiagem profissional tornava tudo pior. O ator tentava esconder sua condição com cuidados intensos, tratamentos caros e longas sessões de dermatologia. Havia dias em que ele acordava e se recusava a sair de casa por vergonha. Mas Song Joong que encontrou equilíbrio através de mudanças profundas, dieta anti-inflamatória, meditação, exercícios leves e respeito ao próprio ritmo. Ele aprendeu que beleza não é ausência de imperfeições, é o que fazemos apesar delas. E ele vive melhor, controlando os sintomas e falando com franqueza sobre o valor de cuidar da saúde, da pele e do espírito. Conclusão: quando as estrelas caem, a humanidade brilha. Os 6 atores carregam histórias diferentes, doenças diferentes, dores diferentes, mas todos compartilham algo profundamente humano, a coragem de continuar. Eles nos lembram que nenhum sorriso famoso é garantia de saúde, que nenhuma celebridade está imune às fraquezas do corpo e da mente. O mundo costuma olhar para eles esperando perfeição, mas o que realmente os torna grandes é justamente a imperfeição, a luta, a fragilidade, a força encontrada após a queda. Fim. Essas histórias não são apenas sobre doença, são sobre sobrevivência, sobre resistência, sobre a beleza de continuar respirando mesmo quando tudo dói, sobre o poder de transformar dor em arte, sofrimento em sensibilidade, fragilidade em força. E talvez seja isso que torna nossos atores coreanos tão queridos, não o brilho que mostram nas telas, mas a luz que carregam dentro, mesmo quando tudo ao redor está